Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre as ações do Banco do Brasil. O BBS3 vem sofrendo bastante nas últimas semanas, desde a divulgação do balanço, que a gente só vê queda no ativo. Infelizmente ali a parte do agro impactou bastante, acho que vocês já devem ter ouvido bastante isso aí nas últimas semanas nos vídeos divulgados pelo YouTube. Eu não quero trazer ou tentar explicar para vocês essa parte da inadimplência, que eu acho que isso aí não é surpresa para ninguém, mas eu quero mostrar nesse vídeo especialmente aqui um pouco sobre os números, porque que o mercado tá penalizando tanto o Banco do Brasil comparado aí à média dos outros ativos. Será que a gente chegou no fundo do poço, teria mais espaço para cair? E isso a gente consegue ver um pouco talvez pelos números que o mercado projeta aí de lucro, de dividend yield para esse ano de 2025. Então é essa parte aqui que eu quero focar para vocês. Eu até há pouco dia fiz um outro vídeo aqui comentando sobre a posição que eu tenho nesse ativo, o que é que eu estou fazendo, algumas outras informações em relação ao banco, como é o caso aí da inadimplência. Depois, se você quiser, dá uma pesquisada na playlist de ações que vai conseguir encontrar esse conteúdo. Nesse eu quero focar aqui especialmente sobre os números para tentar explicar para vocês porque que o mercado está penalizando tanto o banco e se pode ser, né, uma oportunidade nessa faixa aí dos R$ 21, R$ 22, que é o preço que ele vem sendo negociado nos últimos dias. Lembro que isso aqui não é recomendação de investimento de forma nenhuma. Se o vídeo for útil, é importante demais que você deixe seu like, se possível também compartilha. A maioria das pessoas que investem em ações tem Banco do Brasil na carteira, então se você puder compartilhar ou até mesmo deixar seu comentário se o Banco do Brasil você está comprando, está vendendo, um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo isso ajuda no engajamento do canal. Então peça esse apoio que é importante demais aqui para o crescimento. Ditos avisos e pedidos, vamos aqui para as informações. Primeiro, nós temos o banco no ano caindo aí 10,74 e é bem importante, eu quis focar aqui na cotação inicialmente, embora quando você assista com certeza não vai ser 21,35, vai ser mais ou menos, que o mercado é de renda variável, né? Mas só para vocês terem noção, quando a gente compara aqui com o Banco Itaú, o Itaú no ano, ele está subindo aqui 31,85%. Quando a gente pega aqui o Bradescão, que foi um que sofreu bastante por conta de inadimplência também, há algum tempo atrás, no ano está subindo 45,79%. Então olha a diferença que a gente está tendo entre Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. O Banco do Brasil no início do ano, antes do balanço ali, chegou a subir bem, foi até o primeiro a subir dos grandes bancões aí, na faixa de uns 20, 25%, e devolveu tudo, na verdade ali como eu mostrei para vocês, já está infelizmente em queda. Por que que o mercado virou tanto a mão e hoje a gente não tem literalmente, ou pelo menos eu não me recordo agora, nenhuma casa dando compra aí forte para o banco, colocando um preço-alvo muito elevado, a grande maioria é algo mais próximo ali a 25, R$ 27 no máximo. E o ponto principal é que o banco, como o resultado do agro foi bem pior do que o próprio banco imaginava, eles retiraram ali o guidance em termos de lucro, o payout mantiveram, mas para a visão dos analistas, a grande maioria dos analistas já acreditam que o banco vai alterar esse payout aí para algo mais próximo a 35%. Então a gente pode ver isso em próximos balanços. O dividendo desse ano com certeza não vai ser um número assim de outro mundo. E como o banco é uma estatal, a gente sabe que tem aquela preocupação do mercado em relação a intervenção do governo, é um ativo que muita gente olha se tiver preço-lucro muito baixo ou se tiver um dividend yield bastante elevado. E a lucratividade acabou impactando bastante essa situação do banco. Então, o que é que acabou pesando aí, o que é que está preocupando o mercado? A possibilidade de que o lucro do banco seja inferior ao que muita gente projetava até pouco tempo atrás. O início do ano, só para vocês terem noção, a média de mercado, não só o guidance da gestão, mas a média de mercado, tinha 38 bilhões de reais de lucro para o banco. Depois desse balanço, começaram a revisar para 35, caiu para 33 e agora a gente tem um número bem pior que esse. Então, vou aqui pegar os números que a gente tem de projeção para vocês entenderem um pouco mais a situação do banco. Hoje ele está com dividend yield elevado, porque olha aí para o passado, né, remete ao passado esse dividend yield. Com certeza para 25 não vai ser todo esse número de 11,17, vai ser inferior. Hoje o banco negocia abaixo de 0,7 patrimonial, que é esse número aqui que me chama bastante atenção em relação ao Banco do Brasil. Historicamente a gente vê que tem deságio, mas não ultrapassa muito essa faixa aí do 0,6. Esse é um número também que me agrada em olhar no sentido de que talvez
O fundo do poço pode estar próximo, pode não ser R$ 21, mas pode ser, quem sabe, 20, 19. Eu acho que muito abaixo do 0,6 patrimonial vai dar um pouquinho mais de trabalho. E o principal que eu quero passar é a projeção, né? Como eu havia citado para vocês. Hoje nós temos aqui nos números o banco sendo negociado para 2025 com 4 vezes lucro. É um número extremamente baixo, é mais ou menos aí a média que o banco vem sendo negociado nos últimos anos. Você pode perceber aqui que para 24 foi 4,75, para 23 4,66, que é um número assim extremamente baixo, mas historicamente quando a gente tem governos de esquerda, geralmente o mercado acaba penalizando pela aquela preocupação de interferência. Você pode discordar, né, da ideia de mercado, mas o fato é que quando é um político, um presidente que tem um pouco mais aquela mentalidade de utilizar estatais para poder fazer algum tipo de coisa para financiar sua popularidade, o mercado acaba penalizando. Então essa é a realidade que acaba acontecendo. Se você pegar em períodos onde a gente teve presidente de direita, geralmente o preço-lucro do Banco do Brasil, o valuation dele acaba melhorando. Então, na média dos últimos anos, a gente vem percebendo algo próximo ali a 4 vezes e meia, ou no máximo 5 vezes lucro é que o banco é negociado. Comparado, por exemplo, a Itaú, que é 8 vezes, 9 vezes no normal. Às vezes a gente vê um pouquinho mais abaixo. O yield, pessoal, inicialmente a gente tem aqui 10,13% de dividendo. Mas eu vou mostrar para vocês que esse número pode ser bem menor do que 10,1%. E esse PL de 4 vezes, que a média dos analistas colocam, pode ser maior. E o PL, quanto menor, de certa forma, é melhor no sentido de carrego. O investidor vai ter um carrego melhor porque está comprando um preço de mercado frente ao lucro que ele vai ter bem melhor, né? Bem menor no caso. Pensando para 26, a gente já vê que o PL cai para 3,79 e para 2027 3,5. Então perceba que, olhando esses números, a gente tem a noção de que o Banco do Brasil não vai, ou não, pode ser que aconteça algum milagre, mas na média não vai voltar em 2026 já aquele lucro de 10 bilhões de reais ou algo próximo a isso que a gente estava vendo. Esse número vai ser de forma gradual. O exemplo que eu citei há pouco é válido. Olha o Bradescão. O Bradescão teve problema, se não me engano, foi em 2022, que a inadimplência começou a dar sinais, e só agora em 2025 que a gente começa a ver os números do banco melhorando. Então é uma coisa que demora um pouco. Vem melhorando de certa forma gradual, mas o Bradesco deu sinais bem positivos, especialmente agora nesse ano de 2025. Então vão ser números que devem ser melhorando, vão ser melhorados aí ao longo dos trimestres. Não vai ser uma coisa do dia para a noite. Então a gente saiu de um lucro de 40 bi início do ano, por isso aquele valuation de R$ 30, para um valor hoje bem inferior. E aqui que está o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu separei aqui até a calculadora para mostrar para vocês os números. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui os números mais uma vez para vocês poderem ver. Hoje o banco ele tem um valor de 122 bilhões de reais, 122 bilhões de reais. Se você pega o lucro dividido aqui pelo lucro inicial de 40 bi, seria assim um número fora da curva. Hoje você teria o banco sendo negociado a 3 vezes lucro. Seria assim maravilhoso. Acho que eu venderia a casa, o cachorro, o gato e coloca tudo em Banco do Brasil, porque seria assim um número fora da curva, 3 vezes lucro. Mas não é a realidade que a gente tem hoje. Quando a gente pega aqui os números, voltando aqui mais uma vez para o valor de mercado 122, se a gente projeta 30 bi, só para vocês verem a diferença, projeta aqui 30 bi de lucro, o banco já está sendo negociado a 4 vezes lucro. Ou seja, se o banco conseguir entregar 30 bilhões de reais, ele está sendo negociado na média dele. Então perceba que cair de 30 reais para 22 reais, e levando em consideração que a expectativa do mercado está olhando que o lucro vai ser menor, faz total sentido o valuation, a cotação cair para se equiparar à média dele, que é 4 vezes e meio lucro. E o pior é que na conta hoje que os analistas estão fazendo, baseado aí nas suas projeções e também algumas informações que o banco vem trazendo, é que o lucro não deve ser de 30 bilhões de reais, vai ser inferior. A média hoje, alguns bancos, inclusive o Itaú, a gente viu recentemente trazendo essa projeção,
é de que seja de 25 bilhões de reais. Se você pega 25 bilhões de reais, que é o mais provável, o banco está sendo negociado a 4,8 vezes. E esse número é bem importante, porque eu te mostrei há pouco que o banco geralmente é negociado a 4 vezes e meia. Então, se a gente for levar ao pé da letra, imaginar que o mercado vai querer precificar Banco do Brasil a 4 vezes e meia lucro, por exemplo, a gente poderia ver mais uma queda aí, quem sabe de 5, 10, 15%. Então, Banco do Brasil pode cair? Não faço a menor ideia, mas se a gente imaginar que o mercado vai querer levar o valuation médio dele ali, que é algo mais próximo a 4 vezes e meia, teria espaço para o banco cair um pouco mais, mesmo estando ali a 0,6 book, que é um número assim bem fora da curva. Esse é o curtíssimo prazo. Se a gente imaginar que 2026 o banco sai de, quem sabe, 25, 27 bi para 35, 33 bi, aí já muda completamente o preço dele. Para você que tem a mente um pouco mais de médio, longo prazo. Então é importante entender para que prazo você está querendo comprar esse negócio. Se for para curto prazo, imaginando que o Banco do Brasil volta para 30, você tem que sonhar que o banco vai conseguir o milagre de resolver o problema de inadimplência dele de um trimestre para o outro, para o mercado voltar a colocar aquele valuation de 40 bilhões de reais para dar ali aquele número que eu mostrei inicialmente de 3 vezes e meia nesse preço. Então, essa é a parte aqui que eu espero ter explicado para vocês porque que o mercado vem penalizando tanto. Porque o banco hoje, embora caiu muito, ele é negociado aí próximo à média dele de 4 vezes e meia lucro. Bom, passado aqui o número de projeção de lucro, vamos aqui para o outro número que é bem importante, que é em relação a dividend yield, a dividendo. Quem compra Banco do Brasil, como eu disse inicialmente, tem duas coisas em mente: ou o preço-lucro está muito barato, ou o dividend yield está atraente. O banco inicialmente colocou ali aquela projeção, aquele payout, manteve ali de 40 a 45, mas tem muita gente falando já que o banco pode cair o payout para 35, devido a essa situação de inadimplência, já que ele não consegue fazer um aumento de capital devido à questão estatal, né? É uma coisa quase que impossível, né? Então o banco precisa ver muito bem o seu uso de caixa. Bom, pegando essa informação, e eu não vou nem pegar o número de 35% de payout, eu vou imaginar aqui e mostrar para vocês na conta o valor de 40% de payout, que é o que está dentro ali do release, pelo menos do primeiro trimestre. E se a gente imagina que o banco vai ter aqui, pegando esses 40 bi de lucro, ou melhor, 40% de payout para 25 bi de lucro, o banco poderia distribuir nessa situação 10 bilhões de reais de lucro. 10 bilhões de reais. Quando você divide aqui pela quantidade de ações, que é mais ou menos 5,7 bilhões de ações, esse número é um pouquinho arredondado, né? 5,7 é 5 bi, 700 e não sei quantos milhões de ações. Então 5,7 bi para ficar mais fácil aqui a conta. Você teria ali em torno de R$ 1,75 por ação. E se você pega esse R$ 1,75 pelo preço de cotação ali na faixa dos 21, 22 reais, você teria em torno de 8% de yield. Então, aquele número que a gente vê ali no status invest de 10, 11%, aquele número não vai se replicar ou não deve se replicar em 2025 por conta dessa situação de lucro menor. Lucro menor com payout menor comparado ao ano anterior é dividend yield menor para investidor. Então a gente tem aí algo próximo a 8% de yield. 8% de yield com um preço-lucro hoje próximo a 5 vezes. Esse é o número que a gente tem. Se a gente imaginar, e aí vamos lá para uma outra conta, se a gente imaginar que o banco vai distribuir apenas 35% de payout, e você pega aqui essa mesma conta de 10 bilhões de reais, ou melhor, de 25 bi, que ele vai ter de lucro, para esse valor aí de 35% de payout, você teria 8,75 bi para ser distribuído, dividido aqui pela quantidade de ações, você teria R$ 1,53, e se a gente coloca nesse preço aí próximo aos R$ 22, 7% de yield. Percebe como a conta do Banco do Brasil está batendo no sentido de que tem razão porque que o mercado está penalizando a cota, está caindo tanto, porque se você olha nesse payout de 35% para um lucro de 25 bi no ano, a gente estaria falando que o Banco do Brasil iria distribuir 7% de yield. 7%
é basicamente o Itaú da vida, é Bradesco, Santander, que estão em um processo de melhoria. Banco do Brasil a gente não sabe se melhora ou se piora, ainda tem aquela indefinição. Então, eu não quis aqui nesse vídeo trazer medo de maneira nenhuma, até porque eu faço mais uma vez o convite. Assiste outro conteúdo que eu postei recentemente, mostrando aí sobre a minha posição de Banco do Brasil. Até tem um certo interesse em aumentar a posição se surgir dinheiro e oportunidade. Mas eu quis mostrar para vocês por que o banco está caindo tanto. Tem espaço para cair mais? Levando em consideração a média de valuation que o mercado vem trabalhando, eu diria que tem sim algum espaço para a gente ver queda. Se vai cair, eu não faço menor ideia mesmo. A única coisa que eu posso deixar aqui de conselho para você que está comprado e está vendo a ação cair é que você precisa olhar especialmente a estratégia que você montou. Você comprou o Banco do Brasil para quê? Comprou num mês para vender no outro, comprou para levar por um ano, comprou porque acha que vai dar um trade bom na eleição, vendo a direita ganhar. Você comprou porque Banco do Brasil é um carrego bom na sua visão para médio e longo prazo para receber renda. Enfim, a razão que ele fez comprar. Se você está olhando no curtíssimo prazo, talvez Banco do Brasil não traga assim muita emoção positiva. Agora, no médio a longo prazo, eu não vou negar para vocês, talvez por viés, né, já que eu tenho ação na minha carteira, eu não vou negar que eu acho que é difícil perder, eu tenho a sensação que é difícil perder dinheiro com o Banco do Brasil negociando a 0,6 do book, a menos que a carteira dele comece a dar um pano em total aí de monte de inadimplência. Então eu acho que no médio a longo prazo esse negócio deve dar bom, mas no curto prazo tá aí os números para vocês que eu espero ter explicado da melhor maneira possível. Bom pessoal, agora se o vídeo for útil, não se esqueça daquele like, é importante demais. Se chegou pela primeira vez, se inscreve, faça o convite, acompanhar diariamente aí de segunda a sexta, 17 horas, o conteúdo destaques do dia, onde eu trago cenários do nosso mercado aí, tanto para fundos imobiliários quanto aqui para ações, o que está acontecendo, indicadores econômicos que impactaram os ativos, o que é que está acontecendo em termos de projeção do mercado, pensando aí para frente, em termos de taxa Selic, e inflação, enfim, esses números eu sempre passo aqui no canal. Então faça esse convite, se você gostou, e se inscreve, e se possível também tem a opção membro, se você se tornar membro, vai ajudar aqui demais, de forma financeira, a manter o canal ativo.